Opa, João. O Marcos, estuda, o da Cenari. Oi? Ah, é uma pergunta aqui no chat, do Alexandre. E aí, João, tudo bom? Tudo certo com você? Tô certo. Eu tive que alterar o horário hoje, aconteceu uns problemas, aí eu tive que adiar um pouquinho. Mas tudo certo. Resolvi alguns problemas de funções hoje e dá uma boa tarde para todos agora. Eu vou começar agora. Qualquer coisa, o pessoal que não viu aqui, vai ficar gravado no YouTube, então fica mais de fácil acesso para todos. Bora. Certo? Bora lá. Geralmente, quando a gente pensa em função, né, a gente pensa, bom, pelo menos assim, a definição é como se você imaginar uma transformação dado um conjunto de números, né? Então, você tem um determinado conjunto numérico e uma função é como se fosse uma caixa, você joga aquela definição clássica, né? Você joga esses números lá dentro e ela te entrega outros valores. Então, se você tem uma C, você tem que transformando aqui em E, certo? Então, a função, ela é basicamente isso, ela transforma números em outros números, né? A partir de alguma lógica dela, né? Seja qualquer a função. Então, e existem algumas regras que você regem para você ter a existência dessa função, certo? Você tem, por exemplo, aqui o número, né? Dando em outro, e você tem uma função de x que transforma esse conjunto em outro, certo? Existem duas regrinhas para que essa função passe a existir, certo? Que é todo conjunto da função, ela tem que ter um valor correspondente. Então, não tem como você não ter um conjunto numérico, não é, você não pode ter um conjunto numérico, sei lá, o ABCD, ABC, sendo que o A, ele não tem nenhuma imagem da função, né? Eu vou falar um pouco sobre imagem daqui a pouco. Ela não tem nenhum valor. Então, ele estaria lá solto na função, assim, A, B, C e o D, sendo que o A, B e o C tem imagem e o D não tem. Isso não é possível, isso não permite a existência realmente de uma função, que é a definição, certo? E outra, se você tiver, por exemplo, se você tiver um elemento do conjunto do domínio, né, que eu vou explicar, mas já vou introduzindo, aqui é o domínio dessa função, é onde você possui os números que eles vão se transformar em outros. Você não pode ter certo elemento do domínio se transformando em outros, em mais de um. Por exemplo, se essa função aqui tiver dois valores, a partir de um número A, de um valor A, não é possível isso acontecer. Então, isso não é definido como uma função. Como é que seria isso graficamente, né? Se você tiver, por exemplo, se você tiver, por exemplo, uma função assim, e
Determinado elemento não tem. Então, você tem aqui 3, 5. E o domínio dela, que é o conjunto de valores de existência dela, está definido a partir do, sei lá, do zero, fx, x, ao 5, certo? Esse é o domínio dessa função. Sendo que os elementos aqui, só possuem essa imagem. Já o elemento 1 está ali por fora da função, então isso não é possível ter. O elemento 1 não tem nenhuma imagem. Certo? Isso aqui é definido como não é possível, pela definição. E outro aqui, um gráfico que poderia mostrar a segunda situação, seria o seguinte. Se você tiver, sei lá, uma função assim, circular. Opa, boa tarde, João. Se você tiver, por exemplo, uma função circular dessa forma, se vocês perceberem, para um dado elemento x, você obtém dois valores. Então, essa é o mesmo caso. Se você tem um elemento domínio, ele está gerando dois valores, isso não é possível. Não é a definição de uma função, certo? Beleza. Eu defini algumas coisas como é que existem, a existência que englobam a existência de funções. E agora eu vou falar um pouquinho o que é o domínio, a imagem, sendo que tanto graficamente, né, e tanto na forma de conjunto, mas basicamente o que eu já até explanei aqui você tem o domínio de uma função, que são os elementos que vão se transformar em outros, então é as coisas que você coloca na caixinha, né? São os objetos que você coloca na caixinha, os valores, para se transformar em outros. As coisas que são transformadas são chamadas de imagem da função. Imagem da fx, por exemplo. Então, esse domínio, ele é regrado, às vezes, por condições de existência. Então, é uma coisa que cai nas provas para você analisar o domínio da função, quais são os elementos que ela não possui, ou graficamente, né, para ver quais elementos que não tem função no gráfico, você consegue chegar qual é o domínio dessa função. Então, existem muitas variedades de problemas que pode fazer sobre isso. Então, por exemplo, aqui, uma função, voltando de novo como um exemplo, você tem 3 e 5. Aqui seria o domínio dessa função. E certo, você tem dado esse gráfico, você tem o domínio dessa função, e aqui é definido como a imagem da função, gerando esses valores. Então, basicamente é isso que você analisa. Se você tiver, coisa que eu pintei aqui de pontinho preto, né? É porque esse valor está contido no domínio, né? Se eu tiver um pontinho sem ter pintado aqui no meio, esse valor, ele não está contido no conjunto de imagem e nem no domínio. Então, você tem que também representar isso nas equações também, e isso é importante você saber que às vezes caem alguns problemas também. Às vezes o problema pede tal elemento possui raiz, às vezes ele está em branco, então ele nem está contido no conjunto. Isso muda muitas nuances dos problemas. Isso principalmente cai muito na APA, eles gostam muito de funções. Inclusive, eu vou resolver alguns problemas agora de funções, e eu vou explicando aos poucos, mostrando para vocês em relação a esse tema, né? Se der tempo, eu ainda explico o que é adjetividade, subjetividade, objetora, e mais para frente, durante o curso, eu vou falando sobre funções inversas, sobre outros problemas também. Hoje eu vou ficar mais ou menos em gráficos, em definições de funções,
nessas tipos de análise, né? Alguns problemas ultrapassam um pouco, né, do que eu vou falar, mas eu vou mostrar apenas um elemento do que eu expliquei e o resto, assim, vocês vão se familiarizando com as contas, com os tipos de problema que geralmente cai, certo? Então, bora lá. Certo. Eu queria começar por esse problema aqui. Vocês conseguem chegar? Tá tudo certo aí, né? Caiu na AFA em 2020. Boa tarde, Olivia. Esse problema aqui caiu na AFA em 2020. E é um problema interessante. Vai envolver um pouco de função modular, mas assim, eu vou conseguir mostrar muitas coisas nesse problema aqui para vocês. Tá certo? Vamos lá. Fazer as funções reais f e g. Boa tarde. Boa tarde. Tá ouvindo? Pronto. Considera as funções reais f e g definidas respectivamente por f de x, raiz desse determinado elemento dessa função aí, e g de x, a raiz desse polinômio aí. df é o conjunto do domínio de f, dg é o conjunto do domínio de g, imagem de f. Ele definiu aí quais são, o que é o domínio, né? Como é que você representa o domínio, e a imagem, como já tinha dito. Sobre as funções f e g, analise cada proposição abaixo, quanto a ser verdadeira ou falsa. A função f é de valor mínimo igual a menos 1. A função f é decrescente. O domínio são iguais. E a imagem, a imagem de g está contida em f. E f de g é igual a g se x, somente se x pertence a 1 a mais infinito. Então, aqui basicamente, é um problema assim, de funções para ir com qualquer vestibular. Não qualquer vestibular, mas em militares, geralmente é mais comum, né? Itaim, Rafa. E você, aqui você pode fazer algebricamente, mas você desenha um gráfico e fazer a representação dele é muito mais intuitivo e mais rápido também, menos de você errar, né? De você errar. Então, bora lá. Ele fala que a função f de x, vou analisar primeiro cada função. É x ao cubo x ao cubo, x ao quadrado, menos x, menos 1. Menos x quadrado, x, menos 1, né? Sobre x menos 1, certo? E g de x é igual a raiz de x ao cubo mais x quadrado menos x menos 1 sobre raiz de x a menos 1, certo? Então, vamos analisar função por função e, simplificar, né, também que vai ser necessário para a gente poder analisar o gráfico de cada um. Se você pegar esse polinômio aqui, em cima, é o seguinte, você pode fatorar ele para ficar melhor. Então, você vai ter, vou colocar aqui x quadrado, vai ficar x mais 1 menos x mais 1. Fatorando aqui x mais 1, x quadrado menos 1. Já que o denominador é x menos 1, eu posso fazer aparecer um x menos 1 simplificando, vai ficar x mais 1
ao quadrado e x menos 1, certo? Então, f de x fica x mais 1 ao quadrado, que é menos 1, e e aqui tem menos 1 também, esqueci. Aqui fica x menos mais 1 ao quadrado, x menos 1 sobre x a menos 1. Menos 1. Então, você vê que tem elementos semelhantes em cima e embaixo, né? Eu posso, quando eu determino assim, para eu poder cortar, eu tenho que falar que para x diferente de 1, eu posso cortar esse elemento. Então, já é um fator determinante também no meu domínio. Então, ele já vai, já exclui um elemento do meu domínio que x não pode ser 1, senão o denominador vai ser igual a zero. E isso não é possível, né? É impossível. Então, vai ficar f de x é igual a raiz x mais 1 ao quadrado, certo? Menos 1 para x diferente de 1, certo? Aqui, eu não vou tirar a raiz, né, porque tem um elemento ao quadrado por dentro, então isso quer dizer que existe um módulo aqui na função. Então, f de x, já que o elemento de cima tem que ser maior ou igual a zero, então você pode escrever assim, x mais 1 menos 1 para x diferente de 1, certo? Então, bora lá. Agora, eu vou determinar quem é a função g, simplificar ela também, para poder analisar melhor. A função g, a gente pode fatorar também, certo? Vai ficar x... é o mesmo polinômio que tem no f de x, então vou dar o mesmo também. Mesma coisa. Pode falar, João. Tá me ouvindo? Tô sim, tô sim. Ali, quando você colocou a existência do x diferente de 1, a partir do momento em que você Sim. corta ele, não precisa mais dessa existência, né? Dessa condição, eu acho. Sim, não. Para mim poder cortar, eu tenho que colocar essa condição, certo? Porque se eu sair cortando, tipo, sem definir que x é diferente de 1, eu sair cortando, eu não sei se aquele elemento pode ser zero. Ah, tá. Então, aí isso torna impossível, né? Pode acontecer esse problema. Então, eu tenho que determinar, aí a partir do que eu determinei, aí eu posso cortar, entendeu? Tá, Corto beleza. de boa, mas eu tenho que Não, ter sim. esse, entendeu? Beleza. Bora lá. Aí aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado, x menos 1, sobre a raiz de x a menos 1. Beleza? Então, aqui também vai ter aquele mesmo problema. Mas só que aqui você tem uma raiz embaixo. Certo? Para mim, quando eu coloco assim, a raiz, o x menos 1 tem que ser maior que zero também, nesse problema. Opa, como eu simplifiquei no f de x? Ah, sim. Quando eu peguei o polinômio aqui em cima, né, eu fatorei ele aqui. X ao quadrado, x mais 1, aí menos x, né, para ser esse elemento para cá. Aí eu fatorei e transformei nisso aqui. Aí daqui eu trouxe para cá. Aí assim eu cortei esse elemento a partir das condições de existência. Sabe? Entendeu? Conseguiu enxergar? Eu fatorei o polinômio para ficar melhor para analisar. Entendeu? Beleza. Show. Então, bora lá. Aqui é o cachorro. Aqui, ele até determinou que tem duas raízes, né? Ele colocou uma raiz em cima na função. Na função G, ele colocou raiz em cima e raiz embaixo. Então, eu tenho que analisar isso aqui também. Isso aqui, menos um, x menos um tem que ser maior que zero. Então, x tem que ser maior que 1, certo? Então,
além, para mim poder cortar, eu tenho que assegurar que o x é maior que 1. Então, isso já é um elemento que vai estar no meu domínio. Então, eu vou cortar a partir disso. Então, g de x vai ser raiz x mais 1 ao quadrado menos 1 para x maior que 1. Beleza? Mas tipo, com isso aqui eu ainda fica meio difícil analisar as alternativas, né? Ele fala assim, bom, a função f admite valor mínimo igual a menos 1, a função f é decrescente. Então, isso fica muito melhor de analisar se você desenhar um gráfico. Porque fica até agora está mais fácil desenhar o gráfico, né? A partir disso aqui. Então, aqui. Eu não posso tirar a raiz, né? Para x maior que 1. Então, f de x é o que faz o seguinte. Então, x mais 1 menos 1. Então, vai ter o seguinte, mais ou menos assim. Se preocupem que eu vou passar por essas funções, função modular, eu vou falar, como eu disse no início da aula, alguns problemas, né, envolvem alguns conhecimentos mais para frente. Mas eu peguei esses problemas para resolver aqui, para mostrar determinadas partes da matéria, né, que é o tema de hoje. Aí assim eu consigo explicar até melhor para vocês. Mas não se preocupem se não tiver essas partes finais, não estiver entendendo. Eu vou sim passar por função modular, cada função direitinho, explicar direitinho o porquê das coisas mais para frente. Então, alguns passos aqui, algumas questões vão ter conhecimentos mais para frente. Mas eu trouxe já para vocês deixarem familiarizado e também entender o tema de hoje, né, que é a definição de função, domínio, contradomínio, imagem, beleza? Aí aqui você tem menos 1, certo? Vou passar por aqui. X mais 1. Certo? Então, a gente tem essa função aqui, f de x, e a g de x, que é a mesma função, mas só que para x maior que zero. E aqui eu falei que o x é diferente de 1. Então, o 1 aqui é a bolinha aberta. G de x, você tem o mesmo gráfico, mas só que ele vai ser cortado por uma parte. Aqui você tem aqui você tem maior que 1, né? Então vai ficar só essa parte. Aí você apaga a outra, já que não existe. Para a função g existir, só a partir desse domínio. Tá? Tudo ok? Pode, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. Peraí, eu estou dando aqui. O modo também se quer dizer que x não será maior que zero. Que você fez x é f de x. Isso, porque, tipo assim, quando você tem uma raiz, a função dentro né, tem que ser maior que zero. Então, isso é quase o módulo, né? O módulo, a definição do módulo também é que aquele determinado valor tem que ser maior ou igual a zero. Maior que zero. Maior ou igual a zero, né? E assim você pode colocar o módulo, entendeu? Eu não posso sair colocando a raiz com o quadrado, nesse caso. Aí eu preciso colocar o módulo, né? Se você tiver o módulo de x quadrado, não, o módulo, a raiz de x quadrado, né? Isso aqui, o x tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui significa dizer que é a mesma coisa que x quadrado, o módulo de x.
Você entendeu? Mais ou menos? Beleza, beleza. Qualquer coisa vocês podem falar, galera. Para todo mundo compreender. Certo? Então, bora lá. Os problemas da Alpha, tipo, envolvem muitas coisas, né? Esse tipo de conhecimento. Eu gosto muito. Por isso que eles cobram muito nesses problemas de funções aqui. Eu acho que cobra muito mais que o ITA. E é quase o mesmo nível também. Nas questões de funções, né? Bora lá. E beleza. Determinei o gráfico. Agora dá para mim analisar as alternativas e ver assim qual é a verdadeira. Beleza. Ele fala assim que a função f admite valor mínimo igual a -1, né? A gente viu aqui pelo gráfico, né, que o valor mínimo dela é -1. Então, a primeira é verdadeira. A função f é decrescente somente se x pertence a menos infinito e -2. Ele fala esse símbolo somente se, é como se apenas o x que pertence a esse intervalo, ela é decrescente. Entendeu? Então, isso é uma importante porque pode gerar uma pegadinha, né? Então, ó, vou mostrar mais para vocês. Ele fala que daqui até o -2 é decrescente. E realmente ela é decrescente. É verdadeiro, mas só que tem um problema. Ele fala que somente se é decrescente. E isso não é verdade, porque os valores aqui também são decrescentes, né? Vamos ver. Esses valores aqui também são decrescentes da função. Então, tem outros valores que fazem que nesse domínio que a função é decrescente, não somente de menos infinito a -2. Então isso torna o item incorreto também. Então isso é meio que uma pegadinha também. Se ele falasse assim, os elementos desse determinado conjunto, desse intervalo, né, que é menos infinito a -2, é decrescente? Sim, aí estaria verdadeiro. Só que ele colocou somente se. Então é como se somente os números de menos infinito a -2 eles pertencem a esse intervalo. Então, aqui é falso. Verdadeiro. Beleza. O domínio de F é igual ao domínio de G? Não, né? O domínio de F é os reais menos o elemento 1. Certo? Domínio igual eu determinei lá nas equações. E o domínio de G é os reais e para x maior que 1. Correto? Nem igual. É isso mesmo, não pode ser 1. Tem que ser maior. Então, ó, esse aqui é falso. A imagem de G está contida na imagem de F. Vai lá ver. Qual é a imagem de F? Né? Você tem toda, tudo isso aqui. E a imagem de G é daqui para cima. Então você vê que uma parcela está contida na imagem de F. Então já está outra coisa, identificar a imagem a partir do gráfico, né? Então você vê que está contido, então aquele item é verdadeiro. Vamos lá. F de x é igual a g de x para x pertencente a. Ó, você vê que aqui está aberto, né? Igual na função g. É importante também. É importante para mostrar para vocês que também, na forma de representação, quando você não pode ter um número 1, você coloca o colchete dessa forma, né? Isso também vai ser bom para outras questões também, a análise de outras questões. Ele fala que de 1 a mais infinito, f de x é igual a g de x. Isso é verdadeiro, né? Porque se você observar o gráfico, de 1 a infinito, você tem esse valor. De 1 a infinito, você também tem esses valores. Então é a mesma função. Beleza? Então esse item aqui está verdadeiro. Então a gente fica com 32, mais 16, 38, 48, 50. Letra A. Beleza? Alguma dúvida nessa questão?
Ela é mais complicada mesmo, mas tipo, aborda muitos temas de funções. Acho que é importante para iniciar. Bora para uma questão de gráfico. Aqui, ó, 2022, desse ano. Ele fala assim: considere o gráfico da função representado abaixo, sendo y menos 1 uma assíntota. Com base no gráfico, marque a alternativa correta. Ele fala que a f da f de f de 2 é igual a f de 0. Isso aqui é uma simbologia para a função composta, beleza? Então, eu vou mostrar também mais pra frente, mas é basicamente você colocar uma função dentro de outra. Se você tiver f de x igual a x mais 1, e o g de x igual a x mais 2, a g da f de x é basicamente x mais 1 mais 2, que ficaria x mais 3. Então, você vai colocando valores dentro de outra função, de outra função em outra. Você pode colocar. Beleza? Então, introdução aquizinha. Eu vou explicar também mais pra frente, detalhadamente sobre isso. Aqui o intuito mesmo é saber analisar o gráfico, o domínio, a imagem. Então, f de 2, nossa, f de 2 é 3. Ó, igual vocês verem aqui, a bolinha fechada. Não cai para a gente colocar na bolinha aberta. F de 2 é igual a 3, né? E f de 3 é igual a 1. F de 3 é igual a 1, certo? E f de 1 é igual a 1, sendo que f de 0 é igual a 0. Então, os dois elementos são diferentes. Essa afirmativa está falsa. Beleza? Se x pertence a 1 a mais infinito, então f de x é maior ou igual a 1. Vamos analisar aí. E fala assim, f de x, se x pertence de 1 a mais infinito. Beleza. Então, f de x é maior ou igual a 1. Sim, esse item é verdadeiro, né? Se você observar aqui, f de 1 aqui. A mais infinita é a função f de 2, 3, f de 4, f de 5, e f é maior se maior ou igual a 1. Então, esse item acaba sendo verdadeiro. Bom, o conjunto imagem de f é y maior que 1 menos 1 e y diferente de 1. Vamos analisar aqui. Ele fala assim. Ele fala que o conjunto imagem para y diferente de 1. Certo? Deixa eu apagar essa parte. Conjunto imagem de f é y perto nos reais, só que y é maior que menos 1. Beleza? E y é diferente de 1. Sendo que ele fala aqui que y é diferente de 1. Sendo que aqui, ó, nesse determinado ponto, o gráfico, entre 2 e 4, entre x menor ou igual a 4 e maior que 2, você tem que f de x é igual a 1. Então, ele está falando da conjunto imagem. O conjunto imagem possui, sim, o número 1 para esse intervalo da função. Então, esse item é incorreto por causa disso. Certo? Agora ele está falando assim, se A é igual a f de menos 10, mais f de menos 100, mais f de menos 1000, f de menos 2000, então A pertence a esse conjunto menos 1 a 0. Então, eu pensei nessa afirmativa
Se você imaginar o seguinte, imaginar que os valores estão decrescendo, né? Então, para um f de menos infinito, daria menos um, correto? Sendo que a função ela está decrescendo. Então, com menos infinito, já que é uma assíntota, né, ela tende a menos um. Então, f de menos um, menos infinito, daria menos um. A soma desses f's com outros valores daria maior que menos um, certo? Isso tornaria esse item falso. Então, você pode analisar dessa forma, né? E perceber que, tipo, pode ser que não seja possível obter o valor dessa soma entre menos um e zero, certo? Então, esse item estaria falso. Então, você ficaria com entender. Aqui nessa... Bom, terminando essa questão que você analisa o conjunto mágico da função, né? Todos os temas que eu queria trabalhar aqui com vocês. Qualquer coisa vocês podem perguntar, viu? Vamos lá, aqui, ó, outra questão de gráfico, para analisar também o conjunto mágico, a função e o domínio dela também. Questões chatas, mas só que exige muita atenção e você entender mais ou menos como funciona. Vamos lá. Considerando um plano cartesiano abaixo, representado as funções reais, menos m, m menos m, e g de m a menos m, menos b, pertencem aos números reais, certo? As afirmativas abaixo, escreva verdadeira e falsa. Bora lá. O conjunto de imagem da função g é dado por p e menos m, a função g. Você vê que está aberto, né? A função g. Só que aqui você tem um j. Aqui da imagem j, está pintado de branco. E lembra que eu falei inicialmente? Quando você tem um elemento do gráfico e ele está branco, né? Tipo, transparente aí. Não transparente, né? Branco. Ele significa que esse elemento não está contido, certo? Na imagem dela. Então, isso você tem que ser representado. Então, teria que estar aqui, menos o elemento J. Então, esse item estaria falso, correto? Beleza. A função h, definida por h de x, é igual a f de x vezes g de x, assume valores não negativos. Somente se x pertence a t e b, união com r de zero. Certo? Então, ele aí, beleza. Vamos analisar aqui a função h. A função h é o produto. Ele falou que assume valores não negativos entre t e b. T e b está mais ou menos. Beleza, ele falou que valores positivos, isso é verdadeiro, né? Os dois valores são positivos, então o produto deles vai dar. Pois é, ó, João. As questões da AFA, tipo assim, são muito boas para você ver quão boa, tipo, analisar sua base, sabe? Às vezes, pô, será que eu estou bem nessa matéria de funções? Eu acredito muito que, além disso, é um nível muito bom, entendeu? Para você pô, reforçar sua base. Se você está muito bom já na base, tipo, você consegue fazer essas questões de funções. Tem muitas questões boas lá de complexos também. Eu acho muito interessante, às vezes, pegar para fazer algumas. Beleza, voltando aqui, ele fala aqui, ó, entre T e B, você tem valores positivos. Então, o produto é positivo. Beleza, então aqui está valores não negativos, né? Então, verdadeiro. Agora a gente vai analisar o intervalo entre R e zero. Mas lembrando, ele falou aqui, somente se x estiver nesse intervalo. Será que é verdade? Será que só nesse intervalo você consegue valores positivos do produto? É isso que a gente vai ver. Bom, ele falou que R0 também, beleza, positivo. Mas será que existe outro intervalo em que o produto dos valores é positivo? Né? Lembrando que aqui, se você pensar, só se você já sacar isso, você consegue enxergar que aqui tem dois valores negativos, né? Negativo e negativo dá um valor positivo. Então, esse argumento já quebra essa afirmativa, correto? Então, aqui estaria falso. Ele fala somente se.
Tem que estar muito atento nessas nuances sendo enunciadas, senão você acaba caindo. Bom, beleza. A função j, definida por j de x igual a g de x menos p, é maior que zero para todo x pertencente a menos m menos b. Deixa eu ver. Vamos lá. A função j definida de menos p. Você vê que quando ele coloca aqui menos p, né, essa função aqui ela vai subir. Ela vai subir e vai alterar alguns valores dela. E ele fala que quando ela se subtrai menos p, você, ela não vai mais assumir, ela vai assumir sempre valores maiores que zero, né? E ele fala que tem menos b, né, que o menos b não está no domínio, então isso, beleza. Beleza. E quando você sobe a função, a função g, né, esse valor aqui não vai ser, ele vai subir o valor de b também, porque menos p, né, ela vai subir para cima, e ele já colocou assim os valores meio esquisitos, né? Ele colocou menos p para cima e b embaixo, positivo, né? Isso já meio que fica meio confuso. Mas se você pensar, pô, menos p, vai somar mais para cima aqui, então vai subir. E esse aqui vai acabar vindo para cá. Então, todos os valores daqui vão acabar sendo maiores que zero. Então, esse item acaba sendo correto. Vocês conseguiram enxergar? Então, esse item acaba sendo verdadeiro. Aí a gente fica com a letra A. Entendeu? Qualquer dúvida? Certo. Vamos para essa questão aqui de 2018. Envolve também funções e aplicação, né? Como eu falei, a função, se você tem que imaginar como uma caixinha. É aquela definição básica que fala para a gente no ensino médio. Você joga os valores, você transforma, e a partir dessas relações você consegue fazer uma questão. Você pensa no laboratório. Então, esse exemplo aqui da APA 2018 é um bom exemplo disso. Considera a função real f de x 1 sobre 2x mais 2. Para x diferente de menos 1. Beleza? Definiu o domínio dela. Agora, beleza. Se f de menos 2 mais a mais 1 quinto é igual a f de menos a, então f de a sobre 2 menos 1 mais f de 4 mais a é igual a... Então, ele me deu a função, a caixinha, que transforma, e agora ele me deu uma relação e ele quer o valor de outro, né? Quando você vê essa letra A, você não sabe. Então, o fato aqui é que a gente tem que achar quem é esse valor A. Como é que a gente acha? Aplicando os valores. A maioria das questões de funções desse tipo aqui é geralmente você jogando realmente os valores. Joga lá e geralmente sempre vai dar certo. E você vai encontrar algum valor. Então, claro, vai ficar 1 sobre 2, 2. Vai ficar 1 sobre 2 menos 2 mais A mais 2 mais 1 quinto. Isso aqui é igual a 1 sobre 2A menos 2A mais 2. Vai ficar 1 sobre 2A menos 2 mais 1 quinto sobre menos 2A mais 2. Porque aqui a gente pode transferir esse negativo para cá, né? Que aqui é só o sinal trocado. Então, vou ver se passo para cá lá somando. A 2, 2A menos 2, mais igual a. Mais 2, certo? Aqui ficaria 8, igual a menos 2A. Então, A é igual a menos 4. Beleza, achei quem é o A. Agora eu vou só jogar na expressão que ele quer. Então, F
é igual a menos 2 menos um mais f de 4 mais a. Vai ficar f de menos 3 mais f de zero. Beleza? Isso aqui, bom, f de menos 3 1 sobre menos 6 mais 2 igual a menos um quarto. E f de zero é 1 meio. Somando os dois, que ele que é o valor da soma, você vai ter menos 0,25. Vamos dar menos, não, mais positivo, né? 0,25. Beleza? Bem tranquilo. A aplicação das regrinhas da função, só os valores. Beleza, né? Vamos fazer aqui também a 2017 também. Essas dos gráficos aqui também envolve todos os temas que eu já falei aqui na aula. Vamos lá. A função f real define f de x igual a 3x mais b, sendo a b constantes reais, está graficamente representada abaixo. Pode-se afirmar que o produto AB pertence ao intervalo real? Ele quer qual é o valor que esse produto pertence, né? Então, a gente vai ter que analisar o gráfico aqui para determinar quem são eles. Então, quando você observa o gráfico, você vê aqui, no domínio da função f de x, quando x é igual a 2, a imagem é igual a outra, certo? Então, f2 é igual a outra. Se você observar aqui também, f de menos 1, 0, é igual a menos 1. Beleza, eu tenho esses dois valores aqui. Agora eu vou substituir. Vai ficar a igual a 3 ao quadrado mais b, aqui é igual a 8. Fica 9a mais b igual a 8. Se você observar que f de 0, então vai ficar a mais b é igual a menos 1. Vai ficar a mais b menos 1. Somando aqui, você vai ter 8a com a. Subtraindo, né? Subtraindo o outro, vai ficar 8 e 9. Então você vai ter 9, certo? E agora a gente determina quem é o b. Vai ficar menos 1, menos 9 oitavos. Então b é igual a menos 17 sobre 8. Beleza? Então agora a gente determina quem é o produto. Vai ficar 9 vezes 17 sobre 64. Ok? Então isso vai ficar 90 mais 65, 125 sobre 64. Então a gente vai ter 2 menos 2, alguma coisa. Então a gente vai ter intervalo da letra A. Correto? Também bem simples, né? Análise do gráfico, que é bem importante para saber analisar o gráfico. Tem duas questões assim. Bora para o próximo aqui também. Análise de gráfico mais detalhada também. Ele fala assim: no gráfico abaixo são representadas as funções f de reais reais e g dos reais em reais também. Sobre essas funções, é correto afirmar que g de x é maior. Eu só vou pegar aqui uma água, galera. Só um minutinho. Já volto.
Opa, voltei. Certo. Ele fala assim, no gráfico abaixo são representadas as funções f, g, né? E sobre essas funções, é correto afirmar que g sobre f é menor ou igual a zero para todo x, pertence a tal que x é maior que zero e menor que d. Se a gente analisar aqui esse intervalo entre zero e d, né? Você tem isso aqui. Ele fala que sempre vai ser menor que zero. Sendo que daqui até aqui, você tem valores positivos, né? Então, essa afirmativa já é falsa, só analisando o gráfico. Falso. E ele fala assim, f de x é maior que g apenas para entre x entre menor que d e maior que zero. Vamos lá. Você vê aqui que f de x entre zero e d, ela sempre tem valores maiores que d, né? Que g, né? Então, esse item acaba sendo verdadeiro. Vamos lá. C. F de A é F de A mais a G da F de A, que é uma função composta, e G de C mais F de D é maior, igual, maior que 1. Vamos ver, vamos analisar aqui. F de A, se vocês observarem, é igual a zero, certo? Então vai ficar zero mais G de zero sobre G de C. G de C é aqui também, é igual a zero. Então você vai ter zero mais a f de d, você tem o valor aqui, né? Vou chamar aqui, sei lá, de y. Então você vai ter y, a f de d, e a g de zero você tem esse valor aqui. Vou chamar de x. Aí você vê que y é maior que x. Correto? Então vai ficar x sobre y. Como y é maior que x, então essa razão aqui vai ser menor que 1. Então esse item torna falso. Agora, última afirmativa, o produto de f de g é maior ou igual a zero para todo x real, tal que x é menor que b, beleza? Ou x é maior que c, certo? Ele fala que para menor que b é maior ou igual a zero. Sendo que quando a gente fala assim, menor que b, tem que analisar tudo isso. E para valores anteriores a valor de a, sei que o produto deles vai ser igual, menor que zero. Então, esse item torna falso, só análise pelo gráfico também. Beleza? Certo. Aqui. Vamos analisar, fazer essa questão de 2016. Tá vendo? Ele fala assim, considere as funções reais f, g e h, né, tais que f de x é igual a m de x quadrado menos m mais 2x mais m mais 2, e você tem a função g e a função h. Para que a função composta tenha o domínio dos reais, deve-se ter. Então, aqui, como eu já explainei, né, a função composta é basicamente você colocar o domínio dela em outra função. Geralmente você pode representar dessa maneira. Você tem aqui um determinado número de elementos,
Você tem aqui F e G, beleza? Esse domínio aqui, o domínio de G vai se tornar, como posso falar? Tipo assim, quando você tem uma função, o domínio dessa função G, ela se torna, a imagem dessa função G, ela se torna um domínio da função F. Então, como é que eu posso representar essa forma? É o seguinte, você tem que a imagem dela, né, que coloca assim, tem que é uma função G. Aqui você tem uma função F, né? O domínio dela, a imagem, essa função, ela se torna o domínio do f de x, beleza? Então, os valores que você coloca a partir da imagem da função g, você transforma em outros. Então, por isso que você pode representar assim, você tem essa representação, ou você tem essa representação aqui, f de g de x, né? Então, aqui você consegue enxergar melhor, né? Para todos os valores de x que eu coloco aqui na função g, vai me fornecer valores, e esses valores vão ser utilizados pela função f para gerar outro valor, beleza? Só explicando aqui um pouco, eu vou detalhar muito mais nas próximas aulas sobre os tipos de funções, e como hoje tipo está mais entre gráfico, definições de funções, aí está mais básico. Mas eu vou chegar lá. Considere as funções fg, beleza. Agora ele quer essa função composta. Então você vai ter a função composta de g em f, você vai ter 1 sobre quadrado menos m mais 2 x mais m mais 2, beleza? E agora, composta de F, vai ter a raiz, certo? E agora ele falou assim, para que a função composta tenha domínio nos valores reais, nos reais. Então agora eu vou analisar essa função. Para que seja real, esse valor tem que ser maior que zero. Só você perceber. Se ele for igual a zero, não é possível, né? Como você tem uma raiz, esse valor tem que ser positivo. Então ele tem que ser maior que zero. E agora como é que eu analiso ela, né? Porque é uma função de segundo grau, você vai ter mx quadrado. Para que eu obtenha apenas valores positivos nessa função, né? Ou seja, observa que para essa condição aqui, você tem que ter o delta menor que zero, né? E o m maior que zero, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, essa função mesmo, né? Mx menos m mais 2. Vamos ter o seguinte, m mais 2 ao quadrado menos 4m m mais 2. Você coloca o m mais 2 em evidência.
Beleza. Agora vamos analisar, né? Menos 3n. Os dois. Um é com zero. Então, fica com 1 é maior que 3n. 2 vezes. E... Ups. Mas isso aqui não é possível, né? Já que o n tem que ser igual a zero, maior que zero. Então, a gente sabe qual a afirmativa é essa. Beleza? Então, fica n maior que 2/3. Show. Agora aqui, bora para mais uma questão de gráfico aqui também. Essa aqui, 2016. Considerem as funções reais de f e g, cujos gráficos estão representados abaixo. Sobre essas funções, é correto afirmar que... Beleza, mais a questão de análise. Sobre essas funções, beleza. Para todo x pertencente a 0 e 4, e g de x menos f de x é maior ou igual a zero? Beleza. Ó, você vê que aqui, então g de x tem que ser maior. Nesse intervalo, você vê que aqui é maior, mas a partir daqui, a g de x é menor que f de x. Então, esse valor, essa expressão aqui se torna menor que zero. Então, esse item é falso. Certo? Ele fala assim que f da g de zero e g da f de zero é maior que zero. Beleza. Quem é f g de zero? É igual a 2. E a f de zero é igual a zero. Beleza, vamos substituir lá. Vai ficar f 2 menos g da f de zero, por exemplo. Isso aqui, f de 2 é igual a 2. E a g de zero é igual a 2. Isso aqui é igual a zero. Então, esse item aí acaba sendo falso. Ok, galera? Então, agora vamos para o item C. G de x vezes f de x sobre f de x quadrado é menor ou igual a zero para todo x pertencente a menos infinito a zero. Oh, olha, já falo. Para todo x pertencente a esse intervalo. Então, ele nem fala somente si. Então, a gente só tem que analisar esse intervalo, ver se é correto e o item vai ser correto. Beleza? Então, bora lá. Analisando o primeiro intervalo. De menos infinito a zero, não. G de x é positivo, né? X é positivo. Menos infinito, zero. G de x é positivo. F de x vai ser negativo. Então, quando eu levo aqui a quadrada, aqui vai ser positivo. Aqui, menor que zero, então vai ser menor que zero. Então, esse intervalo aqui está verdadeiro. Beleza. Continuando, para um intervalo de 4 a 9, você tem o seguinte. A g de x
é um valor negativo. E a f de x é um valor positivo. Agora, analisando aqui é menor que zero, positivo, positivo, e aqui negativo. Então, nos fornece também um valor menor ou igual a zero. Então, esse item é verdadeiro. E ele fala assim, para x pertencente a 0 e 3, tem-se que g de x pertence a 2 e 3. Ele me deu o domínio dessa função, esse determinado domínio, e agora eu tenho que analisar que valores a imagem de x pertence. Então, 0 e 3 é aqui. Tem-se que g de x pertence a 2 e 3. 2. Você vê que daqui por 3, né? Ele já ultrapassa a imagem que é o número 3, vai até o 4. Então, esse item já se torna falso também. É a análise do gráfico. Certo? Ele fala assim. Então, aqui a gente só fica com o item C. Beleza? Aqui, ó. Essa questão aqui também de gráfico também. Muito comum nos vestibulares sanitários, esse tipo de problema. Também é muito confuso. É muito fácil ser confundido também, muito rápido. Esse problema. Bora lá. Considere o gráfico da função real de g de a em a abaixo e marque a verdadeiro ou falso. A função g possui exatamente duas raízes. Vamos lá. Quando você analisa esse gráfico, né, você vê que, beleza, aqui você tem uma reta preta aqui. Opa, uma reta aqui que está escura. Né, e ela vai até o menos infinito. Então, isso quer dizer que existe infinitas raízes do intervalo menos quadro a menos infinito. Então, existe muito mais que duas raízes nesse plano. Beleza? Então, esse item é falso. A g de 4, beleza. Quanto é a g de 4? G de 4 é igual a menos 1. Vou substituir os valores. Igual a menos 1. E g de menos 3 é igual a 1. Beleza. E fala que a g de 4 é igual a menos a g de menos 3. Verdadeiro. Vamos lá. A imagem de g. Se a gente olhar aqui a imagem de g, nós temos ele fala assim, menos 3. Beleza, vamos analisar diretamente o que é esse menos 3. De menos 2 a 4, aqui aberto, tá ok. União com menos 3. Sim, porque você tem aqui esse ponto da função. Então, ele também entra na imagem, esse elemento. Aí você coloca separadamente. Então, esse item aqui, ele acaba sendo verdadeiro. A função definida por h de x igual a g de x mais 3 não possui raiz. Vamos lá, vamos analisar aqui. Será que não possui raiz? Quando você coloca aqui, vê que tem esse ponto aqui, né? E ele está no menos 3. Você está adicionando 3 à função. Beleza? Então, o gráfico ele vai acabar subindo. Quando o gráfico sobe, esse ponto aqui, ele vai acabar ficando bem aqui.
isso acaba sendo uma raiz. Então, esse item acaba sendo falso. Vamos lá. Ele, agora, na última alternativa, ele colocou uma função composta. Então, ele colocou g-2. A gente vê que g-2 ele é igual a 2. E g de 2 é igual a 2. Beleza? Então, isso vai ficar g de 2, g de 2, g de 2, até dar 2. Então, esse item acaba sendo verdadeiro. Então, a gente fica com o item VFVD. Opa, algum item desse aqui está errado. A função já é forçosamente questão de raiz falsa. Tá? Beleza. A G de 4 e vamos lá. A imagem de G é essa mesmo? Menos 3, menos 2 a 4. Não, que está faltando aqui o 5 também, ó. Então esse item aqui era falso. Então você vai ficar, a gente vai ficar com a afirmativa letra A. Olha só. É mais ou menos isso assim, tipo, a introdução em funções. Eu pretendo na próxima aula abordar sobre função injetiva, sobre objetora e entrar em função inversa também. Trazer alguns problemas, explicar para vocês como é que funciona o domínio, porque as definições de injetor, injetividade e subjetividade, né? Tem muitos problemas também na APA que cai esse tipo de problema e agora também entra o ITA, INE, também cai muito disso. Então, eu vou ficar por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo, mandar para mim. Eu vou mandar essa lista lá no grupo, anotado aqui. Tem algumas questões a mais. Tem umas questões que envolvem objetividade, que eu coloquei aqui. Se vocês quiserem já ir vendo para a próxima aula, eu vou deixar aqui na lista também. Tá certo? E é isso. Eu vou mandar essa lista agora na aula, no grupo. E eu agradeço a participação de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no privado, mandar lá no grupo que a gente vê. Tá certo? Tem alguma dúvida para falar agora? Você pode... Hoje foi só mais introdução à função, né? Gráfico, como analisar o domínio, analisar a imagem. Aí, não tanto assim, né? Mas a próxima aula vai ser muito mais legal. Tá certo? Vou encerrar. Obrigado a todos.